Pessoal, quem aqui já passou por uma situação de mentira? Seu filho já mentiu para você, ocultou alguma coisa, deixou de contar, ou contou uma história, mas uma história mirabolante, e você sabe que não é bem essa a verdade. Quem já passou por situação assim, eu tenho certeza que boa parte de vocês já passou e deve ter sido para vocês uma sensação ruim, né? Às vezes dá aquela sensação de como se você estivesse fazendo alguma coisa errada. Será que meu filho tem problema? Será que meu filho agora é um mentiroso? Vai ficar dando para mentir para mim? Então isso gera até uma insegurança nos pais. Primeiro, nós precisamos diferenciar alguns tipos de mentira. Existem tipos de mentira, Carol? Sim, existem alguns tipos de mentira. Existem algumas mentiras que fazem parte do desenvolvimento infantil da criança, e existem outras mentiras que, na verdade, elas escondem algumas necessidades da infância, tá? Então, acho que a primeira coisa que vocês precisam saber é que existem mentiras diferentes e que, de acordo com essas diferenças dessas mentiras, você vai ter que lidar de formas diferentes também. Primeiro tipo de mentira, que é a mentira que eu falei para vocês, que faz parte do desenvolvimento infantil, é aquela mentira que tem um conteúdo fantasioso, que está muito dentro da fase de desenvolvimento, onde a criança ela está com a fantasia, né, com a imaginação muito aflorada. As crianças, né, nessa fase de desenvolvimento, onde a imaginação está muito aflorada, em torno dos 2 anos, 3, 4 anos, em que essa criança ela traz muito personagens, né? Onde ela ainda tem medo pode ser como um mecanismo de defesa, ou pode ser simplesmente por ela contar uma história para ter assunto mesmo, para ela conversar com você. Então, ela cria histórias que possibilitam esse diálogo. Então, por exemplo, crianças que contam histórias de animais que fizeram determinadas coisas que humanos fazem. Por exemplo, seu filho, no bolo de aniversário, deu uma furada no bolo, passou o dedinho no bolo. E aí ela vai dizer que foi o cachorro que fez, ou o gatinho que fez, ou a bonequinha que fez, ou o boneco que fez. E aí ela faz uma personalização desses personagens, que como se eles estivessem atribuindo algumas características humanas a estes personagens, e eles realizaram essas traquinagens, essas coisas que a criança realmente realiza. Então, a criança, ela pode ter derrubado um jarro, alguma coisa que você gosta, e ela atribuir a algum personagem da própria imaginação dela. Ela pode dizer que um amiguinho passou lá também e fez aquilo. Ou o irmãozinho, que é um bebezinho, que ainda não tem a capacidade de realizar aquele feito, ela pode também destinar, né, a responsabilidade àquele bebezinho. E você sabe que o bebezinho não fez aquilo, que foi o mais velho. Então, a criança, quando ela é pequena, ela traz essas mentiras com um conteúdo fantasioso. Às vezes com uma intenção, de fato, como um mecanismo de se esquivar de uma punição, de um carão, né? Ou no mecanismo mesmo de trazer um conteúdo de conversa, de bater um papo. Então é comum, por exemplo, na clínica, eu atendo crianças que elas querem puxar papo, elas querem contar alguma situação, e aí elas vão contando situações que eu sei que não aconteceram. Por exemplo, no dia que eu estava dormindo, apareceu uma bruxa para me pegar. No dia que eu passei com meu pai, eu vi o Papai Noel apareceu para mim, né? O Papai Noel veio do Polo Norte e aí eu vi ele passando, voando na minha direção. Então a criança pode trazer conteúdos de imaginação como uma forma de bater um papo. Esse tipo de mentirinha não tem problema, porque faz parte do conteúdo fantasioso dessa criança. É uma fase de desenvolvimento dessa criança. O problema existe quando você observa que essa criança ela todo o tempo utiliza recursos fantasiosos como um mecanismo de esquiva, um mecanismo de fuga. Quando é que isso acontece? Quando essa criança ela teme muito qual a consequência que vai ser gerada a ela. Por isso que as punições, né, quando eu falo sobre aspectos negativos da punição, é que com as crianças, ela pode trazer esse tipo de atitude, de consequência, da criança ela se esquivar, né, ela querer fugir de alguma punição que esses pais vão aplicar, costumam aplicar com ela, e aí elas começam a trazer esses conteúdos de fantasia como uma justificativa para não ser punida, certo? E também você acaba trazendo essa desconfiança. Sempre quando essa criança ela passar por alguma situação e ela estiver na dúvida,
se ela vai ser punida ou não, se vai ser legal ou não, ela vai utilizar esse recurso como uma forma de justificar, porque ela ainda não sabe, ela não sabe, não é tão previsível para ela como que você vai reagir diante a algumas atitudes que ela tenha tomado. Então, às vezes, a criança, ela utiliza muito isso, e é por isso que tem pais que falam assim, meu filho tá mentindo muito, meu filho pegou o lápis do coleguinha, mas ele disse que não pegou. Mas eu sei que ele pegou porque eu vi dentro da mochila. E aí eu vejo, e já vi várias situações como essa, de crianças pegarem objetos de outros, de amiguinhos de colega, brinquedos, carrinhos, levarem para casa e relatarem para os pais que, na verdade, um amigo emprestou, né, deixou um tempinho com ele, mas que, na verdade, não. Essa criança, ela pegou mesmo o objeto. Essa criança que pegou o objeto e que contou outra história, ela até sabe que tá errada. Ela sabe que fez algo de errado, que não vai ter aprovação desses pais. Mas essa criança que teve essa atitude, ela ainda não entende de forma complexa, como os pais às vezes se assustam, de forma complexa, o que representa você pegar um objeto do outro e não avisar. Então, às vezes, os pais se assustam. Meu filho tá mentindo, roubando e mentindo. Meu filho roubou o carrinho do amigo, botou na mochila e ainda disse que o amiguinho tinha emprestado, mas na verdade não. Eu sei que o amigo não emprestou. Isso gera uma angústia enorme nos pais, porque eles começam a representar isso sempre no aspecto criminal. Meu filho está roubando. Mas não, a criança ainda não tem noção dessa complexidade. E a criança, ela tem a noção de que ela fez algo, que prova, né, pegou algo sem autorização do outro, mas ela não tem essa noção complexa como nós adultos temos. Então, de fato, quando isso acontece, sim, claro, você vai ter que ensinar que a gente não pode pegar as coisas das outras pessoas sem pedir autorização, sem pedir emprestado. Você precisa também dizer o que é que representa isso. Sim, você ensinar que isso não é algo dentro da nossa sociedade permitido, né? Que aquela pessoa comprou, que aquela pessoa trabalhou para ele, deu dinheiro. E aí você vai trazendo aspectos do conteúdo da sua realidade também. Então, dando exemplos, a mamãe trabalha, quando a mamãe trabalha ela não ganha dinheiro, ou quando o papai trabalha não ganha dinheiro, esse dinheiro vai para onde? Vai para comida, a gente compra. Lembra, sabe esse carrinho que você ganhou? Então, a mamãe que comprou, mas a mamãe precisou trabalhar. Então, o carrinho do amiguinho, a mãe dele precisou trabalhar. Então, você vai trazendo dentro das realidades. Não adianta você dar um sermão para o seu filho sobre a complexidade do tema, mas claro, você precisa explicar. Mas o que eu quero dizer é que algumas atitudes que levam a essa mentira, muitas vezes o adulto ele toma numa proporção maior do que realmente para a criança ela ainda não tem essa noção, certo? Então, assim, por isso a importância, sim, de você explicar, mas você não trazer isso como uma problemática tão grande, porque, na verdade, seu filho não tem a maturidade ainda de compreender isso. Diferente de uma criança de 10 anos, de 9, 8 anos, que a gente espera já num pensamento concreto, que ela já tem essa compreensão do que pode ser um crime, do que não pode. Então, essa criança ela já tem uma percepção, ela já sabe exatamente se eu pego alguma coisa numa loja de alguém, eu estou roubando. Talvez ela não tenha uma noção da proporção das consequências, mas ela já tem uma noção mínima, mas ela tem. Uma criança menor não tem.